crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, tá bom. Então, vocês na última aula, né, a prof deixou como tarefinha da página 23 lá, para vocês fazerem a experiência que a prof fez aqui, né? Muita gente já me mandou a foto, teve alguns coleguinhas que ainda não mandaram a foto da experiência, né? Tem que mandar, então, para a prof, que era para fazer com um corante alimentício, né? Ou anilina. Eu fiz com a tinta de carimbo, que era a única que eu tinha no momento. Mas como eu falei para vocês já terem aí um corante, e a gente vai fazer mais algumas experiênciazinhas com o corante também. Então não vai precisar mais, tá? Então, vocês fizeram lá, né? Vocês perceberam que na água gelada o corante demora mais para se dissolver, né? Ele fica mais tempo ali sem dissolver do que com água quente. Então, a temperatura também interfere, né? O calor também interfere, acelerando, né, a mistura da tinta, certo? Agora, nós vamos para a página 24 da apostila, então, que ainda estamos falando ali sobre as misturas e transformações. Agora, na questão ali, está perguntando: às vezes, nós temos uma grande surpresa ao observar algo ao microscópio. Desculpe. Microscópicos são os objetos muito pequenos que não podem ser observados, né? Então, microscópio é o aparelho. Esta imagem, por exemplo, é da areia da praia observada com esse instrumento. Então, olhando no microscópio, dá a impressão que são pedrinhas maiores, né? Mas são grãozinhos de areia. Observe a imagem e identifique o estado físico da areia. Em seguida, explique se a areia pode ser classificada como uma substância ou uma mistura. Então, podemos ver aqui que a areia está em qual estado? Sólido, né? E o que vocês acham? Essa areia, ela é uma substância ou é uma mistura? Então, substâncias são aquelas que não têm mistura. Como nós vimos aqui, ó, na página 22, né? Por exemplo, a água do mar, o ar que respiramos são formados por mais de um componente, então são misturas. Mas as substâncias podem ser encontradas sozinhas, então como sal de cozinha, vinagre, o álcool, né? Esses são substâncias, então eles são puros, não tem misturas. Então, podemos dizer o que aqui? Que essas pedrinhas, então, são mistura. Então, vamos colocar lá. Se trata de mistura. Por que nós podemos dizer? Então, pois é possível observar grãos de areia de diferentes cores e fragmentos de conchas também no meio, tá? Então, dá pra gente ver lá nos grãos, né? Diferentes cores, pedaços de conchas, certo? Então, quer dizer que é uma mistura. Confere aí, então, a primeira. Se precisar parar para copiar, pode parar. A questão 2. O ar que respiramos contém diferentes gases, entre eles o oxigênio e o gás carbônico, e também partículas de poeira ou fuligem. Quando respiramos pelo nariz, o ar passa por pelos e mucos e é filtrado, evitando que essas partículas cheguem aos nossos pulmões. Por que devemos sempre inspirar o ar pelo nariz, então, e não pela boca? Então, a própria pergunta aí já diz, né? Vejam que a própria pergunta fala, né?
que quando respiramos, entra o oxigênio e gás carbônico e também partículas de poeira ou fuligem. Então, se respiramos pelo nariz, todo esse ar passa pelos pelos e mucos e é filtrado. Então, essas partículas não vão chegar ao pulmão. Mas quando respiramos pela boca, então, o ar chega aos pulmões sem ser filtrado, né? Então, ele vai chegar com sujeirinha, com fuligem, com o que tiver. Então, vamos escrever lá. Então, vejam aqui, ó, como que a prof colocou. Ao respirar pelo nariz, as impurezas do ar são filtradas, o que evita que cheguem aos pulmões. E quando respiramos pela boca, o ar chega aos pulmões sem filtrar. Então, por isso sempre é necessário a gente tomar cuidado, né? Respirar pelo nariz. Quando a gente tá com um probleminha, que tem às vezes uma adenoide, né? Ou está com uma sinusite, uma rinite, então a gente não consegue respirar direito, acaba que a gente respira, né, pela boca. Mas isso acaba levando sujeirinha também para os pulmões, né, podendo dar algum tipo de problema, até uma pneumonia, né, uma falta de ar também por causa dessas sujeirinhas que vão se acumulando também, né. Então tem que tomar cuidado. Qual é o estado físico das substâncias separadas pelo processo de filtragem do ar realizado realizado no nariz? Então, que estado estão as substâncias que são separadas por esse processo de filtragem? Será que elas são líquidas? São sólidas ou gasosas? Então, são sólidas, né? As partículas de poeira ou fuligem, certo? O líquido, ele tem um outro canalzinho, né? Que quando a gente engole o líquido, ele não vai para o pulmão, ele desce por um outro canalzinho. Então, na 3 diz assim, ó, classifique os itens listados a seguir como mistura ou substância. Escreva também o nome dos componentes que formam as misturas. A água mineral, de acordo com o que a gente viu lá atrás, ela é uma substância ou é uma mistura? Então, a água mineral, nós vimos que ela é mistura de água e minerais, né? É somente aquela água destilada, né? Como nós vimos lá atrás, que ela é pura, porque ela não tem sais minerais misturados, ok? Então, a água mineral é mistura. Certo? Então, aqui é mistura porque tem água e sais minerais. Então, eu tenho que colocar quais os componentes. Então, aqui eu coloquei, ó, água e sais minerais. O ar filtrado que nós respiramos. Então, ele tem diferentes gases, né? Tem o oxigênio, gás carbônico, vapor d'água. Então, vamos colocar lá. É uma mistura. Vapor d'água. E outros, né? Vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui. Então, é uma mistura de gás oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e outros gases, né?
E a água destilada, o que nós vimos lá então? Ela é uma substância, porque não tem mistura. A água destilada é substância. O açúcar, o que dizia lá atrás, lembram? Açúcar é substância também, não tem mistura. Ok? Vamos voltar lá para vocês verem. Então, aqui, ó. O açúcar comum apresenta em sua composição uma única substância, sacarose, tá? O gás hélio também é uma única substância usada para encher balões que flutuam no ar, então também é uma única substância. Então, açúcar é substância. A limonada é mistura, né? Água, suco de limão e açúcar, quando coloca, né? Agora no 4 diz assim: o bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, muito usada para fazer esculturas. Muito usada para fazer esculturas. Para obtê-las, os metais são derretidos e misturados, e então a liga é colocada em formas até esfriar. Depois que esfria, o bronze torna-se sólido. O bronze, então, é uma substância ou mistura? Explique. Então, já vimos que é uma mistura, né? Mistura. Explique. Então, ele é misturado metais. Então, são misturados metais. Como? O que diz lá, ó? Cobre e estanho. Cobre e estanho. Formando uma liga metálica. Formando uma liga metálica. Vou colocar aqui. Cobre e estanho formando uma liga metálica. Se precisar parar, pare para poder voltar aqui, certo? Pessoal, agora eu quero que vocês, nós já fizemos a página 24 aqui, vocês vão fazer, ainda sobre misturas e transformações, a página 58 do caderno de atividades, tá? Só mostrar para vocês lá. Então aqui, ó, na página 58, misturas e transformações. As misturas podem ser formadas por substâncias em diferentes estados físicos, ou seja, sólidas, líquidas e gasosas. Pode aparecer também dois tipos, né? Sólido, sólido com gasoso, sólido com líquido. Então, vocês vão pintar os quadradinhos referentes à mistura com a cor correta, de acordo com o estado das substâncias que a compõem. Vocês vão ver aqui, ó, o que está aparecendo aqui. Aqui nessa e aqui. Então, vocês vão pintar de acordo com os quadradinhos aqui, cada componente aqui. Certo? A 2. A respeito dos diferentes tipos de mistura, classifique as afirmativas corretas com C ou incorretas com I. O ar que respiramos é formado por uma mistura de gases. O refrigerante é um exemplo de mistura entre substâncias líquidas e gasosas. As substâncias sólidas não podem se misturar às substâncias líquidas. A água do mar não é uma mistura, é uma substância pura. Pensem lá. A 3. Assinale a opção que contém exemplos de substâncias que poderiam formar uma mistura de metais, chamada de liga. Vocês vão ver se é vinagre e água, água e sal, ouro e prata, oxigênio e gás carbônico, tá? Então, vocês vão ver quais que podem se misturar e formar uma mistura de metais, chamada de liga. Vocês vão postar, então, a página 58 como tarefa para a prof da semana. Ok? Então, beijos, até a próxima aula.